estão chegando. Os portugueses estão chegando. Acalme-se, Azevedo. Van Beck chegará a qualquer momento e você voltará para casa são e salvo. E com uma pequena fortuna na algibeira. Me acalmar. Como posso me acalmar? Você tem ideia do que vai acontecer comigo se os portugueses souberem que estou ao lado do inimigo? Você devia ter pensado nisso quando decidiu lucrar com a Companhia das Índias, em vez de ficar do lado dos seus patrícios. Agora é tarde. Onde eu estava com a cabeça? Que tipo de português que eu sou? Você quer mesmo saber? Do tipo traidor. Mas se servir de consolo, qualquer um com metade das suas dívidas trocaria muito fácil a pátria pelo dinheiro. Tu sabes bem das minhas dívidas, né, Simão? Oh, bom dia. Você fala como se eu gostasse de vê-lo nessa situação. Eu tenho fé que a partir de hoje você começa a acertar as suas finanças. Depois é uma questão de tempo para me pagar os 15 mil florins. Não foi apenas pelas dívidas que me meti nessa embrulhada com os holandeses. Na verdade, eu achava que os portugueses jamais seriam capazes de vencer essa luta. Agora vejo que os holandeses é que não conseguirão vencê-la. Eles estão chegando. Os portugueses estão chegando. Não há o que temer, meu caro. Suas preces foram ouvidas. Com 1580, a união dinástica entre Portugal e Espanha, com a chamada União Ibérica ou período filipino, a situação, a conjuntura mudou totalmente. E os antigos aliados de Portugal, que eram três estados fundamentais do ponto de vista atlântico e marítimo, a Inglaterra, em primeiro lugar, a mais antiga, a Holanda e a França passaram para o bloco oposto, ou seja, eram inimigos. O Nordeste do Brasil era, na época, o principal produtor mundial de açúcar. Originalmente, a Companhia das Índias Ocidentais tinha tido o projeto de ocupar a Bahia e Pernambuco. De modo que aí é que está. A Bahia era a sede da América Portuguesa, mas o Pernambuco é que era o centro realmente de mais expressão de produção açucareira. Porque os holandeses tinham planejado uma estratégia para conquistar o Nordeste completamente descabida, completamente falsa. Eles tinham pensado que bastava bloquear, era uma mistura de guerra de sítio e de guerra naval, de bloqueio naval. Porque nisso era que a Holanda era forte e experiente na Europa. Eles tomaram Olinda, tomaram Recife e não aconteceu nada. Eles ficaram sitiados no Recife durante 2 anos sem se mexerem dali. Eles aí se deram conta da necessidade de mudar a tática, que aquela tática não existia, aquela tática não funcionaria no Brasil. Estabelecidos no Recife, eles também começaram a negociar com os senhores de engenho de toda a área do que é hoje a cidade do Recife. Esses senhores de engenho todos faziam o seguinte negócio com eles. Eles entravam num acordo com os holandeses pelo qual seus engenhos não seriam atacados, em troca do pagamento de um resgate em açúcar. A certa altura, os grandes senhores de engenho que não fugiram para a Bahia se aliaram aos holandeses. Isso foi um fenômeno mais geral, para que não fossem saqueados, né? E os holandeses ofereciam também garantias, acenavam com crédito fácil, acenavam com tolerância religiosa em relação ao catolicismo. Há um colaboracionismo geral a partir daí. Simão Nunes. Dom Azevedo, deixa ele apresentar um conterrâneo meu. Baltazar Van Beck, antigo funcionário da Companhia das Índias Ocidentais, hoje um mercador. Independente. Independente. É. Esses tiros, os portugueses estão a chegar. Eu acho que estamos todos apressados para resolver logo esse assunto. Vamos... Não, um momento que antes eu quero testar a qualidade da mercadoria. Vamos comigo.
verdadeiramente doce. Carreguem a canoa. Muito cuidado para não molhar as caixas. Desculpem, é que o Simão me avisou muito cedo e eu acabei não tendo tempo de forrar as caixas com as folhas de bananeira, como de costume. Esses tiros, eles estão chegando, misericórdia, eles estão chegando. Ah, calme-se, homem. Essas escaramuças se dão a léguas daqui. Sim. Mas para mim parece que estão a um tiro de arcabuz. Vejo que nunca esteve num campo de batalha. E você esteve? Lutei com o exército holandês no ataque às fortificações do Cabo Santo Agostinho. Eu sei que na mata fechada os nossos sentidos são facilmente enganados. Um tiro é dado lá, sentimos que foi cá. Calabar ensinou aos holandeses a chamada Guerra Volante, ou Guerra Brasílica, que era, na verdade, uma guerra de assaltos, uma guerra de guerrilha. Apenas naquela época não chamava guerrilha. Mas eu fui rever o que havia sobre ele. E é realmente um negócio que as pessoas não notaram, que, na verdade, o Calabar era, na verdade, um contrabandista. Ele era de Portugal, onde é hoje Alagoas, e ele navegava ali como grumete, como piloto. O fato é que ele tinha um conhecimento do litoral e, sobretudo, das pequenas entradas, do que a gente chamava lá as barretas, pequenos buracos no arrecife que permitiam você, por exemplo, fazer contrabando. Há uma indicação indireta de que ele era contrabandista, que era o fato de que ele teria sido perseguido pelo governo português porque teria dado grande prejuízo à Fazenda Real. Ora, grande prejuízo da Fazenda Real naquela época, por um sujeito obscuro de Alagoas, só podia ser contrabando. Não podia ser outra coisa. Ele fugiu para o norte da Bahia. Ele soube, provavelmente, aqui já é conjectura, que Maria Albuquerque tinha dado uma espécie de perdão a todos os sujeitos que tivessem sendo procurados pela justiça, com a condição deles lutarem na guerra contra os holandeses. E nisso ele voltou e, por enquanto, ele não foi incomodado. Ele lutou contra os holandeses os 2 primeiros anos de guerra, entre 1630 e 1632. E, de repente, esse homem resolve bandear-se para os holandeses. E essa deserção coincide exatamente com o começo da guerra do uso de guerrilha contra os lusos brasileiros. Mas as fontes holandesas não vão também admitir que um camarada lá do interior, que era mestiço, provavelmente de branco e de africano, tivesse ensinado tática para os holandeses. Eles não iam admitir uma coisa dessa. De modo que eles diziam, não, Calabar ensinou aqui os lugares mais fracos do litoral. Bom, mas quando Calabar foi preso e executado pelos portugueses e pelos brasileiros, ele ainda faltava 2 anos para reconquistar todo o sul de Pernambuco, Alagoas, e levar o domínio holandês até o São Francisco. Isso só foi feito por Nassau, que quando chegou em janeiro de 1637, como governador do Brasil holandês, a primeira coisa que ele fez foi reunir um exército e atacar os restos do exército luso-brasileiro e espanhol que estavam em Portugal, exatamente, onde Calabar também foi executado. E então o exército luso-brasileiro foi caçado por Nassau, foi empurrado por Nassau para o sul do São Francisco. Então Nassau resolveu fazer um Brasil holandês que ele governava entre o São Francisco e o Ceará. Com todas as suas falhas de caráter, me admira o talento português na produção do açúcar. Não é tarefa fácil. Eu que eu diga. Por alguns anos eu fui senhor de engenho. Senhor de engenho? Isso para mim é novidade. Depois de 3 anos no Brasil, eu larguei a companhia. Podia ter ido embora, mas não, eu decidi ficar. Queria enriquecer com açúcar. Então eu adquiri um engenho abandonado por um português. E onde era o engenho? Na freguesia da Muribeca. Havia sido confiscado pela companhia, me custou 30 mil florins. Ainda gastei uns 1.000 florins com reforma. O telhado da casa de pulgar estava destruído. As moeiras estavam preservadas, mas as caldeiras estavam jogadas na mata. Por que jogadas? Os portugueses, traiçoeiros do jeito que são,
Fizeram de tudo para impedir que colocássemos os seus engenhos em atividade. O antigo senhor da Muribeca chegou ao ponto de mandar enterrar tacho, bacia, escomadeira. Por isso, nosso amigo Azevedo ficou do nosso lado. Eita, povinho português. Por 4 anos a minha vida foi aquele engenho. Ainda assim, minha produção foi pífia. Apesar de todo o dinheiro que eu investi. Além das reformas, eu contratei feitores, mestres de açúcar, caldeireiros, um verdadeiro exército de assalariados. É o que dizem. Quem quiser levar o Brasil do Brasil, que traga o Brasil para o Brasil. Havia um setor da Companhia das Índias Ocidentais que queria simplesmente desapropriar, expropriar todos os donos luso-brasileiros e pôr holandeses. Acontece que os holandeses não tinham a menor experiência de fabrico do açúcar. Isso teria sido uma ruína completa. Nassau conseguiu convencê-los que era preciso manter, fez tudo para manter os luso-brasileiros lá, tanto que muitos deles que tinham emigrado para a Bahia voltaram para os seus engenhos. E os engenhos que tinham sido abandonados, cujos donos não tinham voltado, foram confiscados e vendidos para terceiros. Quer dizer, todos os engenhos foram voltando aos poucos para o controle português, porque simplesmente os holandeses não tinham experiência. Naquela época havia segredos profissionais, eles não tinham dominado isso, nem tinham se preocupado em dominar esses segredos. E havia também, sobretudo, como lidar com a mão de obra escrava, porque foi a primeira experiência holandesa com a escravidão. Foi no Brasil. Eles não sabiam simplesmente como administrar. Então eles tinham feitores portugueses, tinham técnicos portugueses para moer, para fabricar o açúcar, para moer a cana. Tudo estava na mão da comunidade luso-brasileira. Havia, evidentemente, também um grande antagonismo comercial entre os holandeses e os judeus. Porque como os judeus lá de Pernambuco eram todos sefarditas, vindos da Holanda, eles falavam perfeitamente português e espanhol, coisa que os holandeses raramente faziam. O próprio Nassau não falava holandês, ele falava em latim, com quem soubesse latim, entre os luso-brasileiros. Ele compreendia um pouco, porque eu acho que ele entendia um pouco de espanhol. De modo que os judeus se tornaram os intermediários necessários para o comércio entre os luso-brasileiros e os holandeses. E, evidentemente, houve uma afluência enorme de judeus sefarditas para Pernambuco, a ponto da comunidade holandesa protestar junto a Nassau. Então o que fez Nassau? Nassau empurrava com a barriga. Chegavam os judeus e se queixavam da perseguição, mas Nassau ia levando. Ele via, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas a grande pressão que Nassau sofreu da parte dos holandeses foi do clero calvinista, porque o clero calvinista chegou em Pernambuco com a ilusão de converter os índios ao calvinismo. E, evidentemente, não conseguiram. Isso os documentos holandeses dizem claramente, e eles confessam, nós não estamos conseguindo pregar a palavra de Cristo, nem a autêntica palavra de Cristo, nem aos escravos, nem aos índios, nem aos luso-brasileiros, que preferiam que seus filhos ficassem em casa estudando português com a aprender holandês. Então, houve por parte da comunidade luso-brasileira uma contração com tudo que fosse holandês. O pouco que me restou, investi na escravaria. 50 negras. E o meu feitor ainda achava pouco. Queria que eu comprasse 70. Devias ter ouvido o teu feitor. O serviço do engenho é muito pesado. Ser escravo, não há açúcar. Negros causaram mais prejuízos do que lucros. É impossível conseguir a sua obediência. Isso porque a companhia insiste em trazer para o Brasil os negros de Arda, que são um pouco cabeçudos e difíceis de se adaptar ao trabalho. Os da Guiné são um pouco melhores. São limpinhos, inteligentes, especialmente as mulheres, que são muito boas para o trabalho doméstico. Agora, os melhores mesmo são os da Angola. Os da Angola são caros, mas o investimento vale a pena. Eles são muito bons para os serviços mecânicos. E os mulatos, o que você acha? Os mulatos são os patifes, traidores. Mas o pouco de sangue branco que eles carregam nas veias lhes garante algum respeito dos seus senhores. Inferno dos negros, purgatório dos brancos, paraíso dos mulatos. Este é o Brasil. Este é o Brasil.
Os holandeses, obviamente, são pioneiros na descoberta da paisagem, na pintura. Aliás, eles vão ser pioneiros também nas representações sobre a intimidade, sobre o interior das casas. E enfim, toda essa corte que Maurício de Nassau traz e, de certa forma, procura constituir à sua volta, os holandeses que, afinal de contas, já estavam acostumados com uma vida, entre aspas, bastante burguesa, cercados de luxos, já tinham navegado muito na Ásia, já estavam por lá. Maurício de Nassau, obviamente, traz esse grupo todo, nós poderíamos chamar intelectual, com pintores, com naturalistas, com astrônomos, né? Justamente para tentar descrever essa paisagem inteiramente nova para aqueles que haviam ficado do outro lado do Atlântico. Então, o que essa paisagem revela? Primeiro, eu diria que um interesse que se coaduna com um certo modismo que havia se instalado na Europa em torno das chamadas raridades. Essa expressão raridade justamente definia tudo aquilo que não estava no cotidiano do europeu. Daí a ênfase muito grande na pintura, por exemplo, de todas as nossas frutas, leguminosas, árvores, animais, muitas vezes até um pouco imaginários, né? Escapam um pouco a sua conformação natural. Quer dizer, é um momento em que o mundo está sendo descoberto. É preciso fazer uma espécie de amplo catálogo, não é? Dessas maravilhas que vão sendo pouco a pouco desveladas ao europeu que toma o seu barco e que vai de encontro a esse outro totalmente desconhecido. É preciso informar aqueles que estão na Europa sobre esse outro, sobre esse universo desconhecido. O que é muito interessante e que não escapa à pintura holandesa é a imensidão dos céus do Brasil, né? Essa é uma das características dessa pintura, um azul que nós sabemos que não existe na Europa e essas grandes amplidões que de certa forma falam desse continente imenso, desconhecido ainda a ser explorado, a ser apropriado, a ser explorado pelos europeus. De todos os segredos da produção do açúcar, me intriga. Como é que os portugueses conseguem um açúcar tão branco? Isto é responsabilidade dos purgadores. Contrataste um experiente? Não, na verdade, como eu já estava ficando sem recursos, eu coloquei um escravo para realizar a tarefa. Foi um erro muito grave. Tolice! Então o serviço de uma única pessoa faria diferença? Como? Com água e barro. É o quê? O segredo é colocar água e barro sobre açúcar, sobre os tabetes de açúcar. Água e barro? Sim. Quem que inventou isso? Foi uma galinha. Uma galinha? Sim, uma galinha, é o que dizem. Isso foi na Ilha da Madeira, aí pelos idos dos 1500. O açúcar sempre foi escuro, mas até que um dia uma galinha subiu sobre a produção de açúcar com os pezinhos sujos de barro, um pouco úmidos. E quando saiu, deixou umas pegadas branquinhas. Este é o segredo. Qualquer purgador saberia disso. Se não tivesses economizado, terias açúcar branco. Os portugueses transformaram o primeiro encontro deles com os holandeses, na verdade, numa macro-guerrilha. Eles se emboscaram por trás de um tabocal. O tabocal era cana brava, alta. Você podia, muito mais alta do que um homem, eles podiam se emboscar. Os holandeses vieram pela planície. Quando foram atravessar o rio Tapacurá, se defrontaram na margem do rio com um grupo pequeno de guerrilheiros luso-brasileiros. Pensavam que eram só aqueles. Na verdade, eles tinham sido mandados para atraí-los para a armadilha, porque o grosso da tropa luso-brasileira estava no Tabocal e, sobretudo, na colina lá no alto. Eles caíram na armadilha e foram completamente destroçados. O que o Chito fez? O Chito voltou para o Recife correndo com a tropa e resolveu parar no engenho do Casa Forte, que é um engenho que é um bairro hoje do Recife. E aí foi sitiado pelo exército que tinha acabado de derrotá-lo em Tabocas. E aí eles estiveram dentro da casa grande do engenho, no pátio do engenho e na casa de moagem, na casa de fabrico de açúcar, eles tiveram uma escaramuça violenta que morreu gente que não acabou mais. Inclusive uma boa quantidade de índios que estavam lutando a favor dos holandeses. Então os holandeses recuaram para o Recife. E o Brasil holandês ficou praticamente reduzido a uns poucos barcos entre 1649 até a capitulação final em janeiro de 1654.
Ouviste? Ainda acha que estão às léguas daqui? Calma, Azevedo, calma. Em breve estaremos sãos e salvos. Vamos. Passa logo os 8.000 florins. Mas como é covarde o português, eu já disse que essas tropas... De modo que uma das coisas mais curiosas da história de Pernambuco no período colonial é esse. Quer dizer, nós chegamos à independência, para o período da independência, cantando as loas da ocupação holandesa. Mas, na verdade, as classes dominantes, as classes dirigentes luso-brasileiras do período holandês se fecharam culturalmente a tudo que fosse holandês. Primeiro, porque eram sujeitos procedentes de uma fé herética, como era o calvinismo, de uma língua estranhíssima e incompreensível, e de uma república, porque é preciso entender que na época havia o príncipe de Orange, claro, mas o príncipe de Orange era apenas um capitão, geral e um almirante geral dos Países Baixos, mas a Holanda era uma república na época. Quer dizer, todo mundo se retirou para seus engenhos, ali você continuou como a viver nos velhos tempos, mas você tinha com o Recife, que era a sede da heresia, você tinha, e do domínio estrangeiro, você tinha o mínimo de contactos possível.